Os macacos são um grupo fascinante de primatas. Aqui estão alguns fatos interessantes sobre eles. Existem mais de 260 espécies de macacos no mundo, cada uma com sua própria aparência e comportamento únicos. Macacos são extremamente sociais e vivem em grupos chamados de trupas ou bandos. Macacos são bastante inteligentes e aprendem rapidamente a usar ferramentas, comunicar usando sinais e compartilhar comida. Algumas espécies de macacos, como os chimpanzés e os bonobos, são muito parecidos com os seres humanos, com até 98% de DNA em comum. Macacos usam barulhos, gestos e até expressões faciais para comunicar com outros macacos. Macacos podem ser muito curiosos e até mesmo fofos. Por exemplo, os macacos aotos amam comer chocolate. Os machos macacos são geralmente mais grandes que as fêmeas e tendem a ser mais agressivos. Alguns macacos, como os chimpanzés, podem ser perigosos quando enfurecidos e podem até mesmo atacar humanos. A origem dos macacos pode ser rastreada para a África ou a Ásia há milhões de anos. Os cientistas acreditam que os primórdios dos macacos se desenvolveram em ambientes em que havia uma grande variedade de vegetação e frutas disponíveis para comer. Com o passar do tempo, os macacos evoluíram para se adaptar a diferentes habitats, incluindo florestas tropicais e savanas. Isso levou a diferentes tipos de macacos, como os chimpanzés, os gorilas, os orangotangos e os macacos aotos. Algumas espécies de macacos também se espalharam para outros continentes, como o macaco sagui, que é nativo da América do Sul. Os macacos também evoluíram para se adaptar a diferentes níveis de altura, como os macacos aranha, que vivem nas copas das árvores, e os macacos baianos, que vivem no chão da floresta. A alimentação dos macacos varia de acordo com as espécies e habitat. Os macacos são geralmente herbívoros, o que significa que eles se alimentam principalmente de frutas, raízes e folhas. Alguns macacos também são omnívoros e podem comer carne ocasionalmente, como insetos e pequenos mamíferos. Além da fruta, a maior parte da dieta de muitos macacos inclui raízes, tubérculos, folhas e sementes. Os macacos também consomem água do rio, lago e nascente para se hidratar. Algumas espécies de macacos, como os chimpanzés, também usam ferramentas para obter alimentos. Algumas espécies de macacos também praticam o que é chamado de complementação alimentar, que é quando eles incluem outras fontes de nutrientes na dieta. Por exemplo, alguns macacos comem terra ou argila para obter minerais como sódio, potássio e óxido de ferro. Além disso, algumas espécies de macacos também têm hábitos alimentares específicos. Por exemplo, os macacos aotos são noctívagos e se alimentam principalmente à noite, enquanto os chimpanzés e os babuínos formam bandos e cooperam entre si para obter comida. A reprodução dos macacos varia de acordo com as espécies e hábitos, mas geralmente envolvendo um período de cio, um período de gestação e uma duração da amamentação variada. A maioria dos macacos é monogâmica, o que significa que um par de macho e fêmea geralmente ficam juntos por longos períodos de tempo. A duração do cio e da gestação varia de acordo com a espécie. Por exemplo, a gestação pode variar de cerca de 100 dias para as lêmures a mais de 200 dias para os chimpanzés. A duração da amamentação também varia de acordo com a espécie. A reprodução dos macacos é muito importante para sua sobrevivência como espécie. Muitas espécies de macacos estão em declínio devido a caças e à destruição de seus habitats, e é importante que eles se reproduzam para preservar a biodiversidade dos seres vivos. Os macacos vivem em vários lugares do mundo. Por exemplo, os chimpanzés e os bonobos são nativos da África Central. Os orangotangos e os gibões são nativos da Ásia. O macaco sagui é nativo da América do Sul. Os macacos Hanuman vivem na Índia e no Sudeste Asiático. Alguns macacos também são muito adaptáveis e podem habitar em diferentes ambientes, incluindo áreas urbanas e suburbanas. Em conclusão, os macacos são um grupo fascinante de primatas que podem ser encontrados em vários lugares do mundo, de áreas urbanas a florestas tropicais. Eles também têm diversos comportamentos, como a cooperação em grupo, a amamentação, a reprodução e a alimentação, que fazem deles um tema interessante para estudo. Além disso, os macacos também têm um importante papel no meio ambiente. Elas são consideradas espécies-chave ou espécies fundamentais, o que significa que eles têm um impacto significativo na saúde das florestas onde eles vivem, por exemplo, distribuindo sementes e controlando populações de insetos e outros animais. Antes de encerrar essa conversa incrível sobre os macacos,
É importante lembrar que eles são um recurso não apenas fascinante, mas também um recurso precioso para o planeta. É importante preservar os habitats deles e prevenir a extinção de espécies.